Olá, tudo bem? Olha, o material que a gente tem para analisar hoje é bem denso. Ele vem de uma fonte chamada Devocional Diário da Cruz, do dia 16 de novembro. E a estrutura é interessante. São 3 textos curtos, sabe? Mas que juntos, assim, eles parecem montar um quebra-cabeça bem provocador sobre a vida espiritual. Uhum. Basicamente, a gente tem 3 ângulos. O primeiro de um autor chamado Miles J. Stanford. Ele mexe com uma ideia que parece um paradoxo. A nossa fraqueza e uma força que vem de fora. Certo. O segundo texto, ele meio que traz isso para o chão, para o nosso dia a dia, e pergunta como a gente glorifica a Deus na rotina, sem glamour nenhum. Na vida comum, né? Exato. E o terceiro tenta desvendar o que de fato significa uma vida consagrada. Então o nosso desafio aqui é esse, né? Tentar conectar os pontos. Ver que figura surge no final. Vamos lá. Ok, vamos começar. O primeiro texto, Nada Além do Coração Faminto, já começa assim, jogando uma bomba na nossa lógica de autoajuda. Total. Ele diz que, abre aspas, é somente por meio da fraqueza consciente que o poder é desenvolvido. Isso vai na contramão de tudo que a gente ouve, né? Seja forte, você consegue. Completamente. E a autora descreve uma jornada que, nossa, muita gente deve reconhecer. Você começa achando que Deus é um ajudador maravilhoso, tipo uma força extra para os seus planos. Sim, um parceiro. Isso. Mas aí vem os fracassos, sabe? As frustrações. E é nesse ponto que a ficha cai de um jeito muito mais radical. A conclusão de que Deus deve fazer tudo. Uhum. E tem uma citação de um tal DT que é um soco no estômago. Ele diz: seus melhores esforços são tão fúteis quanto seus piores fracassos. Peraí, essa frase é muito forte. Seus melhores esforços são tão fúteis quanto seus piores fracassos. Isso não só um pouco, sei lá, desmotivador? Onde fica a responsabilidade, o esforço? É uma ótima pergunta, porque o risco de interpretar isso como um chamado para não fazer nada é real. Mas o ponto do autor não é anular o esforço, e sim deslocar a fonte da energia. Ah, entendi. A solução que ele propõe não é tentar mais, não é ter mais determinação. Ele diz que o que precisamos é mais do Pai. A ação, então, não brota da nossa força de vontade, que é limitada, mas de uma conexão constante com essa fonte externa. É como a diferença entre tentar recarregar uma bateria gasta e manter o aparelho o tempo todo na tomada. Exatamente. Perfeita analogia. E outro autor citado, um J.N.G., descreve isso como um doloroso aprendizado. É o processo de descobrir, na marra, que a gente não tem força própria. E o mais interessante é que o texto diz que chegar nesse ponto de se sentir sem força não é um fracasso. Não, pelo contrário. É o destino final. É o ponto para onde Deus estava nos levando o tempo todo. É o colapso necessário da nossa autossuficiência. Faz todo sentido. É como esvaziar o copo para que ele possa ser cheio, né? O texto fecha com aquela citação famosa de 2 Coríntios. Quando estou fraco, em mim mesmo, então sou forte. Nele. É a conclusão perfeita. Ok, a teoria de depender de Deus na fraqueza é poderosa. Mas como isso funciona na prática, sabe? Numa segunda-feira de manhã. Sim, quando não tem crise, só rotina. Exato. E parece que o segundo texto, Still Human, ainda humano, tenta responder justamente a isso. E ele faz de um jeito brilhante. O que eu acho fascinante aqui é a crítica que o texto faz à nossa busca, muitas vezes inconsciente, por experiências espirituais heróicas. Ele adverte para a gente não confundir o senso do heróico por ser herói. Uau! Não confundir o desejo de viver algo grandioso com o verdadeiro heroísmo? Isso. E os exemplos que ele usa são demolidores. Sim, eu achei essa parte incrível. Ele fala que a encarnação, o maior evento da história, resulta numa infância comum. A transfiguração, um pico de glória, termina com a descida para um vale cheio de problema. Uhum. E a ressurreição, o milagre central, culmina num café da manhã na praia. Pô, é o máximo do anticlímax. Exatamente. O texto está dizendo que a verdadeira espiritualidade não acontece no palco, sob os holofotes. Acontece nos bastidores.
na normalidade. Ele critica diretamente o desejo de ser visto como um maravilhoso homem de oração. Ou uma mulher devota e piedosa. Exato. A glória de Deus, segundo essa visão, se manifesta na fidelidade anônima. Espera um pouco. Mas aí tem uma coisa. O texto critica essa busca por ser herói. Mas, no texto seguinte, ele usa como exemplo figuras como o apóstolo Paulo, Neemias, que são, convenhamos, heróis da fé. Como ele resolve essa contradição? Essa é a chave. A diferença está na intenção e no foco. Paulo e Neemias não se tornaram sinais porque buscaram o heroísmo. Eles se tornaram sinais como consequência de uma fidelidade radical em circunstâncias muito difíceis. O foco deles não era construir uma reputação, era obedecer a um chamado. O heroísmo foi um subproduto, entende? Não o objetivo. Entendi. O texto critica a busca pelo palco, não o fato de que, às vezes, a fidelidade te coloca nele. Perfeito. Isso me leva a outro ponto radical do texto, a ideia de que o objetivo é se tornar tão entregue que a pessoa fica totalmente imperceptível. Confesso que isso me incomoda um pouco. Não corremos o risco de anular a personalidade, os dons de cada um? É uma tensão real. Mas acredito que o imperceptível aqui não significa ser um zero à esquerda. Significa ser como um vidro de janela perfeitamente limpo. Você não nota o vidro, você nota a paisagem através dele. Nossa, que imagem boa! A personalidade e os dons não são anulados. Eles se tornam o meio pelo qual algo maior é visto. A pessoa não é o foco, ela é o canal. É o canal. E essa ideia de ser um canal, um instrumento separado para um propósito, é a ponte perfeita para o nosso terceiro texto. Exato. O que fala sobre a vida consagrada. A definição que lhe dá é bem direta. Ser separado, santificado e reservado para o Senhor. E o propósito disso, como você já adiantou, é que a pessoa se torne um sinal. Isso. E ser um sinal não é necessariamente algo glamuroso. Paulo se via como um espetáculo para o mundo, anjos e homens, muitas vezes de forma negativa. Neemias foi ridicularizado. E Moisés que ele cita como um sinal duplo, né? Um exemplo a ser seguido e também um aviso sobre a desobediência. Exatamente. Ser um sinal é, fundamentalmente, apontar para uma realidade além de você, mesmo que isso tenha um custo pessoal alto. E é aqui que o texto faz sua crítica mais dura, ao que ele chama de consagração estilo obras. A ideia de ir repetidamente a apelos de altar, num ciclo de dedicar e rededicar a vida. Sim. Isso explica aquela sensação de ciclo vicioso que muita gente descreve, né? De se dedicar, falhar, sentir culpa e tentar de novo na semana seguinte. Exatamente. E a citação de Andrew Murray no texto, ela diagnostica a raiz do problema de forma cirúrgica. Murray diz que o erro comum é achar que a justificação, o começo da fé, é obra de Deus. Certo. Mas a santificação, o crescimento, depende do nosso esforço. É como se Deus te desse o carro, mas você tivesse que empurrá-lo morro acima. E isso leva a anos de frustração. Anos! Porque, como Murray diz, a gratidão e a oração sozinhas não fornecem o poder. E a conclusão dele é a virada de chave. Ele diz que a gente pode ter a vontade, mas não tem o poder. E esse poder precisa ser recebido momento a momento. Sim. Ou seja, a santificação, essa vida consagrada, também é apropriada somente pela fé, assim como o perdão inicial. Isso amarra tudo com o primeiro texto. A consagração não é o pico de um esforço heróico, é o resultado natural de uma vida de dependência. É parar de tentar realizar nossos grandes planos para Deus. E se permitir ser reservado para os planos e propósitos de Deus. É uma entrega contínua, não uma decisão única e dramática. Certo. Juntando tudo, o que me parece chocante aqui é que esses três textos juntos estão, na verdade, redefinindo completamente o que é sucesso na vida espiritual. Exatamente essa síntese. Não é sobre o que você constrói ou quão forte você se torna, nem o quão notável é sua devoção. É sobre o quanto você está disposto a se esvaziar. Exato. O fio condutor em todos eles é um afastamento radical da autoconfiança.
O sucesso, nessa ótica, é o inverso do que nossa cultura prega. É a jornada de se tornar um canal tão limpo que se torne visível. Uau! O objetivo final, paradoxalmente, não é se tornar uma figura espiritual notável, mas sim um veículo transparente para uma força que não é sua. É um processo constante de abandonar o controle, a busca por resultados e o desejo por reconhecimento. Ou seja, a verdadeira vida espiritual que esses textos descrevem é uma vida de recepção, não de conquista. É encontrar o extraordinário, não em eventos espetaculares. Mas na fidelidade silenciosa e dependente da vida comum. Exato. E isso nos deixa com uma reflexão final, sabe? Um desafio prático. Os textos falam sobre se tornar totalmente imperceptível e, ao mesmo tempo, ser um sinal. É um paradoxo tremendo. Total. Como é possível ser um sinal, algo que, por definição, chama atenção, e, ao mesmo tempo, ser tão integrado na vida comum a ponto de passar despercebido? É uma boa pergunta. A questão que fica para a gente pensar é como, no nosso dia a dia, podemos ser um sinal que aponta para algo maior sem que a nossa própria sombra bloqueie a luz que estamos tentando refletir. Onde está a linha tênue entre ser um testemunho eficaz e se tornar, mesmo sem querer, o centro do espetáculo?